Então, bom dia, né, gente? A gente vai falar hoje, aqui nessa aula, né, sobre os autômatos finitos não determinísticos, tá? Então, lá na aula assíncrona, a gente se deparou com um autômato dessa maneira aqui, ó. E esse autômato aqui a gente se deparou na explicação e eu disse que esse autômato aqui ele é não determinístico, tá? E ele é estranho porque do zero com o caractere 1 eu posso continuar no zero ou ir para o 1, tá? E aqui nessa aula a gente vai explorar esse tipo aqui de autômato, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então vamos tentar aqui motivar para a existência desses caras, né? Porque a gente vai aprender, né? Então imagine o seguinte, ó. Se eu quisesse fazer um autômato, né? Que reconhece as strings binárias, que o último dígito é 1. Então eu podia fazer assim, né? Estado 0, aí se ele lê um 1, ele chega no estado final aqui. Estado 0, estado 1. Tá? E aí, se ele lê... Então, quando ele chegou aqui, ele leu um por último, né? Então, se ele continuar lendo um, ele continua aqui, né? Porque o último dígito vai ser o 1, né? Então, quando ele chega aqui, é porque ele leu o 1 por último. E se ele chegar aqui e ler um 0, depois de estar nesse estado de ler um 0, ele volta para o estado 0 aqui. E se ele está no estado 0 e lê um 0, ele continua aqui, tá? Então a gente podia dizer o seguinte, que o estado 0 ele é formado pelas strings que não terminam em 1, tá? Então, o estado 0 é os Ws que não termina em 1, tá? Gente, eu não botei aqui termina em 0 porque tem um vazio, né? O vazio tá aqui no estado 0, porque aquele é o inicial. E o estado 1 são as strings que terminam em... Tá? Então a gente conseguiu fazer assim com a relativa facilidade, né? Mas agora vamos pegar um exemplo aqui mais complexo, né? Fazer os strings binárias que o penúltimo dígito é 1, certo? Então vamos lá. Eu vou ter aqui um estado 0, um estado 1, tá? Eu fiz antes, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo rápido, né? Tem o estado 2 e o estado 3, tá? Então, esse estado aqui, o 0, ele vai ser o estado 0, as strings que não terminam em 1. O estado 1 vai ser os que terminam em 1. O estado 2 vai ser as strings que terminam em 0. E o estado 3 vão ser as strings que terminam em 1. Tá? Deixa eu botar aqui. Que não terminam em 1, beleza? Que terminam em 1. Porque que entra em conflito, né? Então, deixa eu botar aqui. Que terminam em 1. Ou
0, 1. Tá? Vai termina em 0, 1 ou 0, 1, né? Vamos ver, continuar aqui. Então aqui é só para a gente ter isso aqui não é uma definição super formal, né? Então vamos lá. Se eu ler um 0, eu continuo aqui, tá? Se eu ler um, eu vou para o estado 1, tá? Ó, se eu ler do estado 1 ler o 0, eu vou para o estado 2, né? Porque eles terminam em 1, 0. Se aqui eu ler um 1, tá. Então vamos lá. Já dá para notar que aqui o estado 2, eu quero que ele seja final, né? Esse aqui também. Tá? Então vamos lá. Se ele leu por último, né, 1, e se ele continuar lendo 1, ele continua terminando em 1, certo? Agora, se ele leu, ele está aqui no estado 3 e leu um 0, ele vai terminar em 1, 0. Então ele vem para cá. E vamos para cá, né, para o estado 2. Se eu estou no estado 2 e eu ler um 1, tá? Então eu vou ter lido 0, depois 1. Então eu vou vir para cá. Para as strings que leram pelo menos 1, né? Por isso que eu falei aqui que não está super formal, né? E se no estado 2 eu ler um 0, eu vou voltar para cá. Para que não termine em 1, né? Que não viram nenhum. Que não termine em 1, tá? Só faltou aqui determinar mais formalmente quem são as strings que chegam aqui no 1, né? Então, pelo que a gente vê aqui, o que chega no 1 pode ter 0, 1 e 0, 1 ou 1, né? Certo? Então a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui dizendo isso, né? Então, termina em 1 e antes pode ter 0 ou não. Fica mais legal. Então, termina em 1 e antes tem zeros. Tá assim. Então pronto. Agora você já viu que já foi mais complicado, né? Eu fazer esse DFA. E agora como é que eu faço um NFA? Que é aquele autômato que eu posso fazer uma transição com o mesmo caractere para mais de um lugar. Tá? Então, esse DFA aí, ele vai ter essa característica, né? E essa característica vai me ajudar muito, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu fazer o NFA, onde o último dígito é 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele leu um, eu vou para o estado 1 e ele é final. Note que aqui ele leu por último 1, certo? E aqui no 0, ele vai continuar no 0, tanto se eu ler um 0 ou 1. Tá? Meio estranho, né? Mas é desse jeito o NFA. Aí você pode se perguntar assim, a string 0, 0, 1, 0, 1, ele é um string onde o último dígito é 1, né? Por que ela é aceita por esse autômato aqui? Aí você vai ter que fazer uma simulação, né? Então a simulação vai ser o seguinte. Eu estou no estado 0, e aí quando eu ler o 0, eu continuo no estado 0. Esse outro 0, eu continuo no estado 0. Quando eu leio esse 1 aqui, ó, eu não sei se ele é um 1 final ou é um 1 do meio, né? Então eu vou botar assim, ó. Se ele for um final, ele vai para o estado 1. E se ele não for um final, ele continua no 0. Então, na hora que ele lê esse 0, 1, 1,
ele não sabe onde ele está. Ele pode estar em mais de um lugar, né? Ele pode estar tanto no estado 0 como no estado 1. E aí, quando eu for ler o próximo 0, aí eu vou fazer o seguinte, ó. No 1, se eu ler um 0, eu não tenho para onde ir, né? Então eu boto aqui um X, ó. Esse caminho aqui morreu. Aí agora, como eu estou no estado 0 ainda, se eu ler o 0, eu continuo no 0, né? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, uma setinha, 0. Tá meio feio, né? Porque eu não organizei, né? E estado 0. E depois que eu ler esse 1 aqui, eu chego no estado 1. E o 1 é final. Então, essa string aqui, ela é aceita. Porque existe um caminho aqui nessa simulação, né? Que ele vai chegar no final. Certo? Que é final, né? Então, vamos pegar aquele outro exemplo lá que deu mais complicação pra gente, ó. Então, eu quero que errei, né? É o penúltimo dígito, tá? Então, eu quero fazer uma do penúltimo dígito. Aqui no lugar do último é o penúltimo. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou ter aqui meu estado inicial. E o meu penúltimo é 1. O meu último pode ser qualquer coisa. E aqui, enquanto eu estiver no estado 0, eu posso ler 0 ou 1, né? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando eu ler um 1, eu não sei se ele é o penúltimo ou ele é um do meio, né? Então eu continuo aqui. Eu tanto posso estar no estado 0 como no estado 1 ao mesmo tempo. Então, por isso que vem o não determinismo, né? Então, por exemplo, ó, essa string aqui é 0, 1, 1, 0, tá? Então ela tá nessa linguagem, né? O penúltimo dígito aqui é 1. Então, quando eu for simular, eu vou fazer aqui, né? Estado 0. Quando eu ler o 0, eu continuo no 0, estado 0. Vou botar só uma... Deixa eu botar só uma setinha normal agora. Então, 0. Quando eu ler esse 1 aqui, eu não sei se ele é o penúltimo ou é um do meio. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele tanto pode continuar no estado 0, como ele pode ir para o estado 1. E aí, quando eu ler esse 1 aqui, agora, eu vou ter duas possibilidades, né? Ou estou no estado 0. Então, ele pode continuar no estado 0, ou ele pode ir para o estado 1. Né? Então, esse cara aqui, no caso, ele vai ser o penúltimo, né? E aqui, eu fui para o estado 1, né? E aí li um 1, li mais um 1, né? Eu vou para o estado 2. Então, na hora que eu ler o 0, 1, eu tanto posso estar no estado 0, como no estado 1, como no estado 2. Né? E agora eu vou fazer... Wikipédia tem o seguinte resultado. Eu vou ler agora o último 0 aqui, né? Então, se eu tiver aqui no 0 e ler um 0... Sempre estou errando aqui, né? Eu vou continuar no estado 0. Se eu tiver no 1 e ler o 0, eu vou para o estado 2. E se eu tiver o 2 e ler um 0, eu morro aqui, né? Paraliso. Então, nessa brincadeira aqui, eu cheguei no estado 2, que é o estado final. Então, essa string aqui está aceita. Tá? Então, o que é que vai ter esse compromisso, né? Vai facilitar o meu processo de construção, mas vai dificultar aqui a simulação. Mas aí é a vida, né? Então, o processamento eu acabei falando agora, né? Junto, que ficou mais fácil mostrar junto com o autômato, né? Então, pronto. Então, processamento é isso. Você vai simular e ver quais são os estados
o NFA pode estar, né? E você verifica se um desses estados que ele, quando terminar o processamento da string, se um desses estados que ele terminar for final, essa string é aceita, tá? Então, o que é que vai mudar aqui na definição do autômato, né? Geralmente eu vou usar agora a letra N, tá? Então, o autômato, ele vai ser aquela quintupla novamente. SF, tá? Então, de novo, né? O que? Alguns de estados. Isso aqui vai ser o alfabeto, né? O S, estado inicial. O F, conjunto de estados finais, tá? E agora a função delta aqui vai ficar um pouco diferente, né? Deixa eu ver se eu botar aqui. Então, o nosso delta aqui, ele vai ser uma função, né, que recebe um estado e uma string e vai devolver, deixa eu botar essa notação aqui, tá? Então, ela vai receber um estado, um caractere, né? E esse 2 elevado a q, ele vai retornar um subconjunto de estados. Professor, eu não estou entendendo isso aí, né? Então vamos agora para aquele exemplo, né? Esse exemplo aqui, tá. Então, imagina lá que eu quero fazer os penúltimo dígito 1. Então ele tem aquela coisa assim, né? 0, 1, aqui 1, aqui 0, 1, chega no 2, que é final, tá? Então, e aqui é o inicial. Então a gente vai fazer aquela tabelinha, né, que a gente tava tá tentando se acostumar, né? Então, que se 0. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Com o estado 0 e leio 0, eu vou botar o seguinte, ó, ele continua no estado 0. Então agora, em vez de eu colocar só 0, eu vou botar 0 com chaves, né, que é um conjunto, né, um subconjunto dos estados. No estado 0 com 1, eu posso, né, com minha transição, eu posso ir tanto continuar no estado 0, como eu posso ir para o estado 1. O estado 1 com 0 e com 1 eu vou para o 2, né? E o estado 2 aqui, como a gente não botou, a gente vai botar aqui vazio, ó. Ele vai para nenhum canto, tá? Então, essa tabelinha aqui é a função delta do NFA, que recebe um estado, um caractere, e devolve um subconjunto de estados, tá? Então, essa é a ideia da função delta, né? Então, vamos pegar aqui Vai pegar um exemplo assim, mais complicado, né? Só pra gente ver aqui. Uma coisa assim, sei lá. Deixa eu botar aqui também. Deixa eu apagar aqui. Então a gente pode fazer um exemplo assim, sei lá. Com 0. E aqui. Tá, então, olha, eu vou botar aqui um exemplo mais interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui ajuda agora. A gente já fez um exemplo das strings que começam com 0 e 1. E a gente fez um que termina
em 0 e 1. Tá? Então, aqui começa era assim, 0, 1, depois pode vir qualquer coisa, né? E aqui eu não vou botar as transições lá pro morto não, tá? Que termina em 0 e 1, a gente vai fazer assim, 0, 1, fazer não determinístico logo, coisa assim, tá? Então, com 0 ele pode continuar aqui, pronto, fazer assim. Esse aqui é o meu autômato 1 e o meu 2 aqui, tá? Se eu quisesse fazer o começa com 0 e 1 ou termina com 0 e 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui um outro cara, né? Então, foi o seguinte, ó. Com 0, quando ele lê o 0, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele pode seguir esse caminho aqui, tá? Ou ele pode termina em 0 e 1, né? Ou ele pode... aqui, ó, termina 0 e 1. Então, o 0 e 1 tá aqui, né? Então eu vou botar assim. Será que vai dar certo? Eu vou botar aqui só pra gente fazer um exemplo aqui não formal, né? Então, vou fazer assim. Que foi, não. Eu não vou botar nome aqui. Eu vou botar, né? Que eu vou precisar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu fiz aqui o A, B, C, D, E. Tá? Então, meio que deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui, calma aí. Vou fazer assim. D 0 F1. Tá? Então eu vou fazer uma coisa assim parecida com isso, tá? Eu tô achando aqui que ele pega as strings que começam em 0 e 1 e que terminam em 0 e 1. Tá? Então, quando você for fazer aqui, né, não sobrou espaço, né, para fazer aqui a formalização. Deixa eu apagar aqui em cima. Então, eu vou apagar aqui. Isso aqui eu só usei para criar um exemplo aqui mais interessante. Então, o que importa é o autômato, né? Ele estando errado ou certo, né? Então, aqui só para a gente mostrar formalização. Então, como é que vai ser a formalização, né? Então, vou botar assim. O estado A com 0 e com 1. Então, aqui com 0 eu posso estar no estado B e D. E nesse exemplo aqui deu um problema, tá? Ele... ele deveria... ele deveria ser assim, né? Deixa eu apagar aqui, gente. Fazer assim. Pode ser que esteja errado também, né? Mas vamos lá. Fazer um autômato assim. Aqui 0 e 1. E aqui
0, A, B, C, D, 1 e pronto, tá? Então, vamos fazer assim. Com o estado com 0, eu posso estar no B e no D. Com 1, eu posso estar no A. O B com o 0, ele não vai para nenhum canto. E com 1, ele vai para o C. No C, com 0 e 1, ele continua no C. O D com o 0, ele não vai para nada. E com 1, ele vai para o E. E o E, com o 0 e com 1, ele vai para o vazio. Certo? Então, isso aqui é a formalização, né? Aqui como se fosse a função delta. Né? O delta recebe um estado, um caractere e vai para um subconjunto. Tá? Então pronto, né? Aqui é um exemplo. E acabei de falar aqui rápido, né? Da função delta estendida para o NFA, né? Então, a gente fez lá no outro caso, né? O delta estendido, né? Então, o caso base era, se eu estou no estado, leio epsilon, eu vou pro meu conjunto de estados é o estado só com Q, né? E se eu ler aqui vou botar aqui XA, né? Do jeito que eu botei lá. Então, quais são os estados que eu posso estar, né? Nesse caso aqui. Aí eu vou colocar assim. Vai ser a união, tá? De cada estado Q' que pertence ao delta estendido de Q com X. Então, para cada estado que eu parar depois que eu ler o X, eu vou fazer o delta normal desse estado Q' com o A. Então, faço a união disso tudo, vai ser a minha função delta estendida, tá? E, de novo, né? Por que a gente fez essa delta estendida? Porque agora a gente pode fazer a linguagem do autômato, como sendo as strings, tal, que delta estendido Q0, né? Que é o estado inicial, com W, ele tem que... Isso aqui é um conjunto, né? Então, ele tem que... ele tem que... Então, foi mal aqui. É o W, tal, que... Deixa eu apagar aqui. Então, a definição formal, né? É se existe um estado tal que o que ele tá no... Ele é um estado que eu gerei desse processamento e esse estado ele pertence a um dos conjuntos de estados finais. Tá? Então, essa daqui vai ser a minha definição formal da linguagem. Tá? Ou você pode dizer que, de maneira equivalente, né? Esse delta estendido de Q0W, interseção com final, é diferente do vazio. É a mesma coisa, né? Então, faltaria
O exemplo, né, como a gente estava tava dizendo, é só fazer aquele processamento, né? Então, sei lá, eu tenho aqui aquele negócio, aquele mesmo autômato, né? E isso que é o final, né? Isso que é o inicial. E eu quero saber aonde eu paro depois. Deixa eu apagar aqui, né? Em quais são os estados que eu posso estar depois que eu li o 01, tá? Então, assim, visualmente, né? 0, 1, 1. Ele pode estar no 0, ele pode estar no 1. E ele pode ter lido um 0 aqui, 1. Ele pode estar no 2, né? Visualmente aqui. Como é que a gente vai fazer aplicando a definição, né? Então a definição é assim. Delta estendido do 0, 0, 1 é a união Q' que está em delta chapéu do 0, 0, 1. E depois eu faço a transição desse estado Q' com o último 1. E aí aqui eu vou fazer aonde eu paro, né? Depois que eu leio 0, 1, tá? Que vai ser a união dos estados, tá? Ok. Delta estendido, 0, 0. E aqui eu vou pegar o estado e ver onde é que ele vai com 1. Tá? E aí o caso base eu posso fazer aqui, né? Delta 0, 0, estado 0 com 0, para onde é que eu vou? Tá? Eu não vou caso base não. Do 0 com 0 eu posso estar no estado 0. Então esse cara aqui, ó, é conjunto com estado 0, então o Q' é 0. 0 com o estado 0 com 1, eu posso estar no conjunto 0, 1. Então esse cara bem aqui é o conjunto 0 e 1. Se eu estou no 0 e 1 e leio 1, 1, se eu estou no estado 0 e leio 1, 1, eu posso estar no 0 e no 1. E se eu estou no estado 1 e leio 1, 1, eu posso estar no estado 2. Tá? Isso aqui você também poderia calcular com aquele processamento, né, que eu falei das setinhas, tá? Mas aqui aqui seria o processamento formal, tá? Então, a gente termina aqui essa aula, né? Então, a gente viu que é um autômato finito não determinístico, né? Viu que ele torna a nossa vida mais fácil, né, na hora de construir o autômato. Viu também que ele torna um pouco mais difícil na hora de formalizar. Tanto a função delta fica mais complicada, né? Mas se a gente for só fazer o autômato mesmo, ele fica mais fácil. E é isso, tá? Então a gente termina aqui essa parte inicial, né? Do NFA.